Poucos dias depois da reeleição de Putin, a Rússia realizou um grande ataque contra Kiev. Pelo menos 17 pessoas ficaram feridas e prédios residenciais foram atingidos na capital ucraniana. Logo nas primeiras horas desta quinta-feira, os moradores de Kiev foram surpreendidos com um novo bombardeio russo. Essa foi a primeira ação contra a capital ucraniana em mais de 40 dias e a primeira após a reeleição de Vladimir Putin na presidência da Rússia. O bombardeio atingiu prédios residenciais, estruturas industriais e deixou pelo menos 17 feridos. Eu estava na sala quando aconteceu a primeira explosão. As portas da varanda se abriram, então fui fechá-las. E naquele momento ocorreu a próxima explosão e as portas da varanda caíram sobre mim e me prenderam. Todas as janelas quebraram. O alarme disparou, estava muito alto. A defesa aérea estava funcionando, então houve um barulho terrível, um estrondo. As janelas voaram, a casa tremeu. O estrago causado pela ação russa poderia ser ainda pior. Isso porque o sistema de defesa aérea conseguiu bloquear parte dos mísseis lançados por Moscou. Além dos ataques na capital, o Kremlin anunciou que conquistou uma vila no leste da Ucrânia. Do outro lado, a região de Belgorod, no sul da Rússia, foi bombardeada pela Ucrânia. Ao menos 5 pessoas ficaram feridas e casas foram danificadas. E para comentar mais sobre esse ataque da Rússia, a gente recebe agora o professor de Relações Internacionais da FMU, Manuel Furriela. Professor, seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Record News. Uma boa noite. Boa noite. Bom, professor, de que forma a gente pode interpretar esse ataque russo à capital ucraniana Kiev? Aí, que recado que Putin quer passar com essa ação, com mais essa ação após a vitória dele nas urnas no último final de semana? Você tem razão, tem total relação com a sua reeleição. Putin está no poder há mais de 20 anos e ele tem tentado mostrar poder, mostrar que está fortalecido, quando a realidade não é bem essa. Ele já sofre desgastes internos, as sanções internacionais geram efeitos sobre a economia russa e a sua reeleição, aliás, todo o processo eleitoral foi muito criticado pelo Ocidente. Então, esse recado que ele dá agora é o de que tão fortalecido ele está com a reeleição que ele vai intensificar ataques. Por quê? Porque o caso da Ucrânia, a guerra da Ucrânia, é a questão de primeira ordem para o seu governo. Ele precisa dar um encaminhamento, ele precisa mostrar conquistas militares para que possa, no futuro, trazer aí algum resultado positivo nesse conflito, já que até agora, para a Rússia, só representou gastos, só representou despesas, perdas de vidas humanas, além de um grande problema internacional por conta de um isolamento parcial do seu país. Com essa vitória na eleição, ele agora mostra, ou tenta pelo menos demonstrar, que vem com a carga toda por estar ou por se considerar fortalecido. É um recado interno para a Rússia, mas também uma mensagem internacional para tentar mostrar que ainda tem poder de fogo para suportar as consequências desse prolongado conflito. Professor, esse ataque russo na capital também pode ser considerado um recado para os franceses, em especial Emmanuel Macron. Há justamente acusações de que a França estaria treinando combatentes para se envolver diretamente na guerra na Ucrânia. A que se deve essa posição mais ativa, digamos assim, de Emmanuel Macron e na França, e o quanto a Rússia está olhando para isso? Bom, por enquanto é uma guerra de narrativas. Tanto a afirmação da França, que enviaria seus próprios soldados para a frente de combate, quanto a da Rússia reafirmando que o mundo pode entrar numa terceira guerra mundial e de que ela é tão poderosa quanto os Estados Unidos em termos de ogivas nucleares, em termos de poderio nuclear. Nem a França vai entrar diretamente no conflito, o que faria com que ela se tornasse parte diretamente e, como ela pertence ou faz parte da OTAN, a própria OTAN se envolvendo numa guerra contra a Ucrânia. Não acredito nesse processo porque seria autodestrutivo, porque faria com que a Rússia tivesse que utilizar armamentos mais pesados
e continuasse nessa ameaça nuclear que faz sempre e se sente mais pressionada. De qualquer forma, por enquanto as narrativas, apesar de não se traduzirem efetivamente em conflito, um acirramento do conflito, ou envolvimento, melhor dizendo, de outros países além da própria Rússia e Ucrânia no conflito, é simplesmente por uma questão de posição internacional, de política internacional, de demonstração de força que cada lado teria caso acontecesse esse embate OTAN versus Rússia. Então, nós temos ainda um conflito nesse nível de narrativas, não propriamente de envolvimento, que, como eu mencionei, teríamos um potencial de guerra muito superior, muito mais destrutivo, podendo, inclusive, Putin, se sentindo ameaçado, cogitar a utilização de armamento nuclear. Este é o risco que temos. Enquanto está na guerra de narrativas, simplesmente é uma questão de política internacional, em muitos casos até para consumo interno. Não só de Putin tentando se mostrar fortalecido, como eu disse, mas de Macron, que passa por um processo de desgaste interno na França, que coloca em risco a candidatura do seu partido nas próximas eleições. Então, ele também precisa mostrar um posicionamento mais firme, mais assertivo. Vivemos nesse momento de discursos mais aguerridos, mais agressivos de um lado para o outro, mas não nada ou que tem alguma indicação de que a gente tem algo diferente desse cenário. Professor, analistas ocidentais e também russos dizem aí que é provável que Moscou tente uma ofensiva de verão, em junho, levando em conta as condições melhores do tempo e também a dificuldade que a Ucrânia está enfrentando ali no fornecimento de armas. Nesse momento, Putin tem condições militares para isso? Tem, ainda tem fôlego adicional para utilizar nesse conflito. Ele se organizou para esse conflito, não obviamente prevendo as sanções internacionais que ia sofrer e também não prevendo o grande apoio que a Ucrânia receberia do Ocidente. Por que ele não previa isso? Porque quando a Rússia invadiu a Crimeia, que é parte do território ucraniano, não houve uma reação tão assertiva, tão intensa do Ocidente. Então tem um caráter inesperado. Mas, de qualquer forma, houve uma preparação para a guerra. Então ele tem organizado um arsenal adicional, forças adicionais e até mesmo alguns armamentos ainda convencionais, já que a gente já disse aqui que a utilização de armamentos nucleares ela é completamente improvável, mas armas modernas, armas que a Rússia desenvolveu agora nos últimos anos e que ainda não chegaram a ser utilizadas no conflito. Então há um fôlego adicional para uma ofensiva mais intensa. E é provável sim que venha. Aproveitando, inclusive, como você mencionou, essa janela onde a Ucrânia ela já sofre as consequências de uma redução do apoio ocidental. Então, nós sabemos que os Estados Unidos, o governo Biden, tem dificuldades em frente ao Congresso americano para enviar um apoio econômico ou de equipamentos adicionais à Ucrânia. Então, a Ucrânia ela diminui o seu poder de resistência. Então, há sim uma grande chance da Rússia aproveitar essa janela para intensificar os ataques e tentar conseguir uma vitória neste conflito. Tá certo, professor Furriela, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui conosco. Um forte abraço e até a próxima. Uma boa noite.